Caros irmãos, queridas irmãs, neste 29º domingo do tempo comum, nós ouvimos no Evangelho o terceiro anúncio da paixão. Aliás, o que acontece após o terceiro anúncio da paixão. Se nós puxarmos pela memória, nos domingos precedentes, nós ouvimos o primeiro anúncio da paixão após a profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Santo de Deus." Em seguida, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Jesus revela pela primeira vez aos discípulos que será rejeitado, que será crucificado, que morrerá, será sepultado, mas ressuscitará. A reação dos discípulos não é boa. Pedro tenta censurar Jesus por falar aquelas coisas. E Jesus tem que chamar Pedro de Satanás. Então a primeira reação dos discípulos ao primeiro anúncio da paixão não é boa. Depois Jesus leva os discípulos, Pedro, Tiago e João, para o monte, se transfigura, manda que eles não contem nada a ninguém, até que ele tenha ressuscitado dos mortos. Eles ficam se perguntando qual é o significado de ressuscitar dos mortos. E nós então ouvimos o segundo anúncio da paixão. Mais uma vez Jesus insiste nesse assunto e em seguida os discípulos começam a discutir entre si pelo caminho quem é o maior, quem é o mais importante. E Jesus então precisa dizer para eles: o maior é aquele que serve os outros. Eu vim para servir, não para ser servido. Aquele evangelho que nós ouvimos, Jesus toma uma criança, põe no meio deles. É preciso acolher o reino de Deus como uma criança. Agora, o terceiro anúncio da paixão. Cada vez que Jesus toca nesse assunto, a reação dos discípulos é pior. Então agora, Tiago e João se aproximam de Jesus e pedem um lugar à sua direita e outro à sua esquerda quando Jesus estiver na sua glória. Jesus está falando de cruz, de sofrimento, de morte. Eles estão pensando em glória, em privilégios. Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus. E quando Jesus reinar, quando Jesus for glorioso, nós queremos ter algum privilégio, nós queremos regalias. Um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus responde: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles respondem: podemos. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Jesus sabia que eles, de fato, dariam a vida por Jesus, que eles sofreriam por causa de Jesus. Embora João, segundo a tradição,
foi o único dos apóstolos que não morreu mártir, mas ele também foi perseguido. Também, segundo uma tradição, ele foi mergulhado num caldeirão com óleo fervendo, mas foi milagrosamente salvo e não morreu, e teria então morrido de causas naturais. Mas os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer mártir. João, o que morreu por último, não mártir, ainda que tenha sofrido por causa de Jesus. Então Jesus diz: de fato, vocês beberão do cálice que eu vou beber. Sereis batizados no batismo com que vou ser batizado. Mas vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não compreendem. E no relato do segundo anúncio da paixão, São Marcos até diz que eles não compreendiam e tinham medo de perguntar. Medo de perguntar porque tinham medo de ouvir a resposta. Tinham grande dificuldade de compreender a linguagem da cruz, que no final das contas é a linguagem do amor, que Jesus veio para dar a vida. E é isso que Jesus explica no final. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, como ele já tinha dito da outra vez, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Quando um sequestrador sequestra alguém, ele pede um resgate. A pessoa está lá no cativeiro, amarrada, presa, e o sequestrador pede um resgate para libertar. Jesus veio para dar a sua vida como resgate por nós. Nós que estávamos no cativeiro, amarrados, cativos, presos, por causa do pecado, sob a tirania do demônio, Jesus veio dar a sua vida como resgate, o preço da nossa salvação. Por isso é que nós ouvimos na primeira leitura 2 versículos do Cântico do Servo Sofredor de Isaías, que é uma leitura que nós costumamos ouvir no Domingo de Ramos, na Sexta-feira Santa. O Cântico do Servo Sofredor é bem longo. Hoje são apenas 2 versículos que aparecem aqui, mas justamente fazendo referência a esse mistério que Jesus anuncia no Evangelho. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Deus enviou seu Filho ao mundo como vítima de expiação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados, nos reconcilia com Deus. A morte é o salário do pecado. Ele assumiu um corpo mortal semelhante ao nosso para vencer a morte. Voluntariamente ele aceitou morrer, dar a vida por nós, para nos libertar do cativeiro. Deu a sua vida em resgate por nós. Por esta vida de sofrimento, meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, vítima de expiação, preço do nosso resgate, nosso Redentor, nosso Salvador, Libertador. Meu servo justo fará justos inúmeros homens. Nós recebemos no batismo a graça da justificação, a graça santificante, que nos torna justos diante de Deus. O perdão dos pecados, a reconciliação. Também na segunda leitura, que é da carta aos Hebreus,
é dito que Jesus é nosso sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, assumiu sobre si a nossa maldição, assumiu sobre si o peso do nosso pecado, para nos lavar com o seu sangue, nos purificar, expiar os nossos pecados. E assim nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça de Deus, para alcançarmos misericórdia. O Salmo também fala da graça de Deus que nós recebemos por meio de Cristo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos salvos, redimidos, resgatados. Mas tudo isso só poderia acontecer se Jesus desse a sua vida, se Jesus morresse por nós. E os discípulos, cada vez que Jesus tentava explicar isso, a reação deles era pior, não compreendiam esse caminho escolhido por Deus. Pensavam na glória, pensavam na vitória, mas não queriam ouvir falar de cruz. Então eles pedem: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Ora, podiam ter pedido para serem crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, né? Como havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Mas em vez disso, eles pedem um lugar na glória. Para chegar à glória, seria preciso passar pela cruz. Só depois da ressurreição, só depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, os discípulos compreenderiam, aceitariam, assim como nós temos dificuldade também de compreender que é por meio de sofrimentos, porque neste mundo é impossível amar sem imolar-se, que nós estamos aqui neste mundo não para sofrer, mas para aprender a amar. E uma vez que existe o pecado, uma vez que existe egoísmo no nosso coração, nós temos que aprender a amar, e o sofrimento faz parte da nossa vida. E Deus quer nos ensinar a aproveitar tudo isso para alcançarmos a salvação. Assim como Ele se solidarizou conosco, carregando sobre si os nossos pecados, os nossos sofrimentos, também Jesus quer nos ensinar a nos solidarizarmos com os sofrimentos dos nossos irmãos, procurarmos aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos, termos olhos para ver os sofrimentos dos nossos irmãos e também carregarmos sobre nós os seus sofrimentos para aliviá-los, darmos a nossa vida como Jesus deu a vida por nós, sermos servos, vivermos não para nós mesmos, mas para Deus, para os outros. Agora vejam, a oração que Tiago e João fazem: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Queremos que faças a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes é assim que a gente se aproxima de Deus, como quem se senta num restaurante à mesa e começa a dizer os pedidos para o garçom. Vai anotando aí, é isso que eu quero, me traz isso, me traz aquilo, faça isso, faça aquilo.
E é claro que nós podemos fazer orações de petição, porque Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas nós não sabemos o que é bom para nós. Deus é bom, Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que não nos convêm. Muitas vezes até pedimos a Deus coisas absurdas. Eu me lembro de uma pessoa, uma vez na confissão, uma mulher que dizia que ela tinha um caso com um homem casado e ela rezava então para que Deus concedesse que logo ele decidisse largar a mulher para se juntar com ela, né? Até que aconteceu e ela dizia: ai, graças a Deus, eu rezei tanto, ele largou a esposa e agora nós estamos bem, felizes. Então a pessoa achava que Deus de fato tinha concedido para ela aquela graça, né? De consumar o adultério. Então às vezes nós pedimos coisas absurdas a Deus. Queremos que Ele faça a nossa vontade. Como Tiago e João, queremos que faças por nós o que vamos pedir, quando na verdade nós deveríamos dizer o contrário. Senhor, que queres que eu faça por ti? Pede o que queres que eu faça por ti. A oração não é para convencer Deus a fazer aquilo que nós queremos, mas para nós entrarmos na vontade de Deus. Pedir a Deus progresso na virtude, na santidade, no amor. É sobretudo essas coisas que nós devemos pedir a Deus. A graça de compreender os seus planos, que tantas vezes são para nós difíceis de compreender, de acolher, aceitar a vontade de Deus, as cruzes que Deus nos manda, que Deus permite que venham na nossa vida, as adversidades, as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos, não suportarmos a cruz resignadamente. Como dizia São José Maria Escrivá, resignação é uma palavra pouco generosa. Nós deveríamos abraçar a cruz, beijar a cruz, amar a cruz, não suportá-la resignadamente, mas abraçar a vontade de Deus quando ela se manifesta na nossa vida, mesmo que o caminho indicado por Deus seja incompreensível para nós naquele momento. Como para os discípulos o caminho da cruz era incompreensível. Mas diferentemente deles, nós possamos acolher, aceitar, abraçar a vontade de Deus. Porque é um caminho de redenção, de salvação. O cristão sabe sofrer com sentido, com propósito, com direção. Ele sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos aprender a dizer como Jó, que quando perdeu tudo, rezou assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos hoje pedir a Jesus que nós sejamos capazes de compreender a linguagem da cruz, a linguagem do amor, que nós saibamos acolher a cruz, abraçar a cruz de cada dia, carregá-la por amor a Cristo. Saibamos acolher a vontade de Deus na nossa vida e também, como Cristo deu a vida por nós, foi solidário conosco, carregou os nossos sofrimentos, nós também possamos aliviar a dor dos nossos irmãos que sofrem.
Amém.